e pelo Bolsonaro uma proposta de gravar o Alexandre de Moraes para se tentar dar um golpe de Estado, para mandar prender o Alexandre de Moraes e não deixar o senhor assumir. Isso é um senador da República, aliado dele, que está falando. Pergunto para o senhor, é necessário punir o Bolsonaro para que isso nunca mais aconteça de novo no Brasil? Eu acho que é necessário pelo seguinte, ele deve ter julgado em algum momento por genocídio, não apenas no caso de Yanomami, no caso do Covid-19. Porque ele foi um presidente que se colocou contra tudo que é cientista desse país. Ele se colocou contra praticamente todo mundo que clamava para que a gente comprasse a vacina rápido e clamava para que o governo fizesse publicidade da necessidade de tomar vacina. Ele não, ele fez ao contrário. Ele preferiu comprar cloroquina. Ele preferiu falar que a vacina, as pessoas viravam jacaré, que as pessoas morriam. Ele disse as maiores barbaridades. Por isso é que eu tenho chamado ele de genocida, porque ele, em algum momento, vai ser julgado. Quem sabe, algum dia, um grupo de pessoas que tiveram parentes mortos na Covid, quem sabe essas pessoas abrem um processo nele até a nível internacional, porque esse cidadão, ele teve a pachorra de respeitar tudo aquilo que a gente tinha de normalidade na política brasileira. Ele ofendeu a Suprema Corte, ele ofendeu o Congresso Nacional, ele ofendeu o Papa, ele ofendeu o Macron, ofendeu a mulher do Macron, ele ofendeu todo mundo. Ele é descarado. E esse cidadão preparou o golpe. Hoje eu tenho consciência e vou dizer aqui alto e bom som, esse cidadão preparou o golpe. Eles queriam fazer aquela bagunça no dia 1º de janeiro. Mas eles perceberam que não estava, porque tinha muita polícia e tinha muita gente na rua. Hoje o senhor tem certeza do envolvimento do Bolsonaro em 8 de janeiro? Eu tenho certeza do envolvimento dele. Eu tenho certeza que o Bolsonaro participou ativamente disso e ainda está tentando participar. Ou seja, ele é um cidadão é quase como um psicopata. Ou seja, o cidadão não pensa, ele não raciocina, ele vomita as coisas. Sabe, com a maior desrespeito do mundo, com a maior falta de objetividade e de sinceridade do mundo. Muita gente tem a tese, ele tem que ficar só inelegível, não pode prender o Bolsonaro que tem uma convulsão social. Veja, eu acho, deixa eu lhe falar uma coisa a você. Eu defendo para todos eles a presunção de inocência. Sim. Tá? Eu não quero que façam com ele o que fizeram comigo. Não quero. Sabe? Não quero que ele vá para a cadeia para depois provar a inocência dele. Eu fui para provar que o Moro e o Dallagnol não eram sérios, e provei. Então eu acho que é o seguinte, ele cometeu crimes, ele ofendeu a Suprema Corte, ele ofendeu tudo que ele tinha que ofender, ele tem que responder por esses crimes. Sabe, tem que responder, não na instância superior, porque é presidente da República, não, está quase virando crime comum. Sabe, isso do Zé Yanomami agora, eu tenho um discurso dele, tem vários discursos dele para os garimpeiros. Sim. Ele manda jogar mercúrio, ele manda invadir a terra, ele manda defecar na água, sabe, da maior irresponsabilidade. Ele fala que as pessoas podem fazer o que bem entender. Ora, esse cidadão foi presidente da República. Esse cidadão foi chefe supremo das Forças Armadas. Esse cidadão foi a autoridade máxima desse país. Ele precisava ter o mínimo de respeito. Ele não teve, e ele incentivou muita gente a segui-lo. Porque você sabe que você deve ter ouvido quando você era muito criança da tua mãe, que a mentira, ela anda de avião. E a verdade é um passo de tartaruga, ou seja, a verdade você tem que convencer, você precisa discutir muito. A mentira não, você mente e deixa para lá. Então eu acho que o Bolsonaro em algum momento vai ter que ser julgado. Sabe, eu acho que, não sei se apenas ele vai ficar inelegível ou não, mas ele cometeu crime, na minha opinião, ele tem que ser julgado em algum momento por genocídio contra a população vítima do Covid e pelo que aconteceu com os Yanomamis. Presidente, se normalizar o país, reconstruir, as pessoas poderem discutir sem se desrespeitar. O Bolsonaro teve mais de 49% dos votos no segundo turno. Nem todo esse eleitorado dele aprova o genocídio de Yanomami, fake news e os atos terroristas em Brasília. O que o senhor tem a dizer para essa parcela da população, esse eleitor que votou no Bolsonaro, não votou no senhor, mas não endossa esse modo operandi do bolsonarismo raiz? Kennedy, a gente não pode discutir esse processo eleitoral sem discutir duas coisas. A indústria de mentiras que foi criada nesse país, o envolvimento de muita gente das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária,
da Polícia Militar de quase todos os países, de parte da Polícia Federal, muita gente envolvida. Você viu o resultado disso em vários estados com a Polícia Rodoviária Federal não deixando os ônibus levar as pessoas para votar. Foi a pena. Agora, além dessa máquina de mentira, além desse uso da máquina, que eu tenho dito que desde Marechal Deodoro da Fonseca até o Fernando Henrique Cardoso, todos os presidentes juntos nunca gastaram o que ele gastou. Ora, esse cidadão utilizou do orçamento público quase que 60 bilhões de dólares, 300 bilhões de reais, ele fez de investimento, de isenção de imposto, de desoneração, sabe, distribuição de dinheiro, distribuindo dinheiro para taxista perto das eleições, para caminhoneiro, ou seja, da Caixa Econômica, 8 bilhões de reais para emprestar para pessoas que têm dificuldade de pagar. Essa votação foi turbinada por isso. Lógico que foi turbinada por isso. Mas e para quem votou nele? Que mensagem que o senhor tem? Vamos apenas dizer o seguinte, eu respeito muito o eleitor, porque o eleitor ele se dirige à urna pela qualidade da informação que ele recebe, em primeiro lugar, sabe? E pela quantidade de coisa que ele acredita que vai acontecer na vida dele. Não é pouca coisa, sabe, no ano eleitoral você distribuir 600 reais sem nenhum cadastro, sem nenhuma seriedade, numa mesma família tinha 3 pessoas recebendo 600 reais. Aí depois você abre uma linha de crédito na Caixa Econômica para prestar 8 bilhões para essas pessoas que recebiam 600 reais a 3,45% de juros ao mês. Obviamente que essas pessoas não vão poder pagar. Obviamente que essas pessoas não vão poder pagar. E nós agora estamos tratando de, com desenrola, resolver o problema dessas pessoas que estão com dívida. Eu acho que o Bolsonaro, ele teve 49% do voto, não é a votação dele, ele certamente ficará no limite de 20 e pouco por cento de bolsonarista raiz, dessas pessoas raivosas. Eu acho que a sociedade vai caminhando para a normalidade, o tempo vai andando, a gente vai governando, as coisas vão acontecendo, porque são 14 mil obras paradas, 14 mil obras paradas, a maioria do meu tempo de governo. Sabe, então nós agora, a partir do mês de fevereiro, quando eu voltar dos Estados Unidos, eu vou começar a viajar ao Brasil, dando ordem de recomeçar centenas e centenas de obras do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, do Água para Todos, ou seja, de estrada que falta 20 quilômetros, 15 quilômetros, ou seja, nós vamos retomar para a economia brasileira voltar a crescer. Eu vou te dizer uma coisa, 3 coisas que eu fiquei sabendo ontem em 3 adutoras. O ano passado tinha sido destinado 1 milhão de reais para cada obra dessa, ou seja, nada. Ontem mesmo nós assinamos, sabe, 181 milhões para uma, 215 milhões para outra e 115 milhões para outras, para as coisas poderem começar a andar e a gente voltar a gerar emprego. E eu tenho ponderado para os meus ministros que quando for fazer, sabe, investimento, pedir para que os empresários contratem as pessoas lá da localidade para gerar emprego local, como nós fizemos no PAC. É por isso que eu estou otimista de dizer para você o seguinte, nós precisamos construir uma narrativa contra a mentira. Não é mentir como eles, é tentar mostrar para o povo brasileiro, sabe, compreender o que é mentira, sobretudo em época de eleição. Presidente, aquele relatório do Ricardo Capelli, que fez a intervenção na segurança do Distrito Federal, deixou muito claro que não houve negligência, não houve incompetência, houve um planejamento ali, uma tentativa de golpe, uma ação da Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive de setores das Forças Armadas, e o senhor trocou o comando do Exército. Eu queria entender hoje, para registro histórico, como o senhor define o que aconteceu em 8 de janeiro,